Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez pelo Estúdio B Central de Entrevistas, este que é o mais completo e democrático espaço de discussão política da Baixada Fluminense. Temos o prazer de receber aqui mais um pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. E desde já eu convoco todos vocês a participarem conosco deste debate, desta entrevista aqui, que tende a ser bastante enriquecedora a todos vocês que estão nos assistindo. Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, de 50 anos, é advogado e ganhou notoriedade ao presidir a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, entre os anos de 2019 e 2022. Casado com uma advogada, tem 4 filhos. Quando tinha 2 anos de idade, seu pai, o então estudante de direito Fernando Santa Cruz, foi detido por forças ligadas ao governo da época e levado para São Paulo. Nunca mais foi visto. Talvez por isso, Felipe Santa Cruz seja um ferrenho defensor dos direitos humanos e das garantias individuais dos cidadãos. Ele tentou entrar para a política pela primeira vez em 2004, não conseguiu se eleger vereador pelo Rio e agora está voltando, a disputar um cargo eletivo na política, tentando ser governador do estado do Rio de Janeiro pelo PSD, apadrinhado pelo prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Eu dou meu boa noite ao Felipe Santa Cruz, a quem eu agradeço aqui a presença, meu muito obrigado, e você, por favor, faça uso das palavras aqui para o Estúdio B Central de Entrevistas. Primeiro eu que agradeço, boa noite a todos, aqueles que nos assistem, acompanham essa entrevista, Marlon, nesse estúdio aqui bem montado, moderno. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho pró-democracia. Essa é uma eleição que ainda não esquentou, Hoje a gente viu uma pesquisa circulando, só 6% dos eleitores do Rio de Janeiro tem candidato. Tem um candidato na espontânea. Na nacional isso dá quase 80%, para governador 6%. E é aqui no estado que a nossa vida vai ser decidida. É muito importante o cargo de governador. Então que bom, aqui um espaço democrático, que a gente possa debater todos os pré-candidatos e aqui, esclarecer, trazer as propostas. Estou muito animado, muito feliz, Maravilha. Grato pelo convite. Já recebemos aqui o deputado federal Marcelo Freixo, que também é pré-candidato pelo PSB. Esteve aqui também o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, pré-candidato pelo PDT, e agora temos o prazer de estar aqui com o Felipe Santa Cruz, que também é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. O que eu queria fazer uma primeira pergunta, Felipe, o que te move a tentar um cargo eletivo e de tamanha importância como esse, que é de governador do estado do Rio de Janeiro? A indignação. Eu fiz a minha vida na iniciativa privada, graças a Deus, com muito esforço, meu e da minha mulher, nós conseguimos vencer na advocacia. Não é fácil, ter o nosso escritório, história aqui em São Paulo, em Brasília, mas a gente é apaixonado por essa terra, pelo povo dessa terra. Eu não suporto mais as pessoas falando para mim que vão embora, os que têm dinheiro dizendo que vão para a Europa, para Portugal, para Miami, os que não têm pegando um ônibus para ir para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo, para os estados vizinhos. Um abandono, a decadência. Isso me obriga a não me omitir. Fui convidado pelo prefeito Eduardo Paes para ocupar essa posição. O PSD tem um projeto para o Rio a médio e a longo prazo. Não é um projeto simples, é um projeto de recuperação. Dentro desse projeto nós estamos criando novos quadros, jovens vindo para a política, pessoas de todo o estado, do interior, da capital. Nós sabemos que isso demora um tempo, mas nós não temos tempo a perder. Então eu sou candidato, tenho certeza que vou vencer essa eleição. As pessoas acham, mas você é novo nisso. Vou vencer essa eleição porque nós temos as melhores propostas e, como cidadão do Rio, não poderia nunca negar esse chamado. É um chamado da minha terra. É um chamado de uma terra que sofre como nós sabemos que está sofrendo. Maravilha. O senhor acha que essa polarização que tem até agora está se revelando, entre Lula no plano nacional, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, isso deve também se refletir aqui no estado do Rio? Tenho certeza que não. Eu estou andando na rua. Nós estamos falando de um ex-presidente. Não tem sentido esse de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou garantindo aqui para você. Existe um ex-presidente da República muito popular candidato e um presidente da República com a popularidade de um presidente atual da República candidato à reeleição. Nós devemos lembrar que na história do Brasil nunca houve o caso, desde que aprovamos a reeleição, que o presidente não se reelegeu. Não houve o caso de derrota no primeiro mandato. Já há quase que um automático recall do presidente no segundo mandato. Então, uma eleição dura, uma eleição que não é fácil,
uma eleição que apaixona, e aí eu respeito as paixões, mas a eleição do Rio de Janeiro não. E isso me preocupa muito, né? Nós andamos nas ruas, na verdade a população mal sabe quem são os candidatos. Eu sei que eu sou conhecido de um setor, sou conhecido do setor jurídico, que é aquele onde eu me dediquei a trabalhar a minha vida inteira, sou conhecido das pessoas que formam às vezes opinião em matérias como jornalistas, que são ligados aos temas esses nacionais. E eu tenho a obrigação de me apresentar para a população. Não é isso que eu estou fazendo agora, e é por isso que eu te agradeço o convite. De uma maneira geral, os nomes que têm se apresentado ao governo do Estado aqui carecem de justamente ser conhecidos de uma maneira uniforme no Estado do Rio e por todos os segmentos da sociedade. O próprio governador Cláudio Castro vem nessa batida para se tornar um pouco mais conhecido nas áreas do Baixada, do interior. O deputado federal Marcelo Freixo, muito forte na capital, mas não tem a mesma penetração no interior do Estado. Isso iguala, no seu modo de ver, o panorama até o momento? Para todos os postulantes? Marlon, isso é bom. Quem sabe a gente não vai ter uma eleição, eu acredito muito, Deus queira que sim, com menos ódio. Por exemplo, da minha parte, eu vou fazer uma eleição de propostas. Estou aqui tendo esse compromisso com quem está nos assistindo, nos ouvindo, que eu não vou atacar a pessoa de ninguém, sabe? Chega de ódio, chega de divisão. Talvez o fato de não ter ninguém muito conhecido possibilite que as pessoas prestem atenção com menos paixão nas propostas, na campanha, nos debates, nas entrevistas, no que é possível fazer, não é. Então, que bom que a gente possa, os 4 aí citados, a quem respeito, os outros 3, possa se apresentar à população de coração aberto, de peito aberto, dizendo, olha, é isso que eu penso para o Rio de Janeiro, e ver quem concorda ou não, e no dia 2 de outubro saber quem é o vitorioso. Quando o prefeito Eduardo Paes, seu grande padrinho, né, nessa pré-candidatura, lançou o seu nome, de certa forma, alguns setores políticos, né, do estado do Rio se mostraram surpresos, porque havia um leque vasto que ele poderia lançar a mão, né, de um outro nome. O que no seu ponto de vista, foi decisivo para ele escolhê-lo como o candidato oficial do prefeito do Rio? O projeto do Eduardo é claro, o projeto do Eduardo é a construção de um partido que sirva o Rio de Janeiro. Nós precisamos de um partido organizado que atraia a juventude para a política, que atraia capital, que aproxime capital e interior, que aproxime Baixada, que trate da região metropolitana. Nós vamos fazer isso sem um partido organizado. As pessoas criticam os partidos, mas elas não sabem que ainda não há outra forma de participação. Não tem outra não, forma tem de que você tratar alterar de cuidar tão dos rapidamente. partidos, claro. Então acho que ele escolheu o nome da sociedade civil, né? Eu sou muito amigo dele, eu tenho uma relação de muitos anos, de confiança. Ele olhou e disse, olha, vamos lançar um nome novo da sociedade civil, mais experimentado, porque eu ouso dizer que eu sou experimentado na gestão. Eu presidi 2 vezes a OAB do Rio de Janeiro. Eu presidi a maior entidade de classe do mundo. Sabia que a OAB é a maior entidade de classe do mundo. Ela tem 1.300.000 inscritos que pagam anualmente uma anuidade no Brasil. É a maior entidade de classe da advocacia no mundo e a maior entidade de classe do mundo, né? Então é uma entidade extremamente complexa. O orçamento da OAB é maior do que 90% dos municípios do Rio de Janeiro, né? Então eu tenho essa experiência de gestão privada, né? E o Eduardo acha que isso cabe na interpretação do momento no Rio de Janeiro. Ou seja, eu vou apresentar um candidato que interprete esses sentimentos da sociedade, não seja novo do ponto de vista de neófito na política, mas seja novo na experiência política, de política pública. Então é isso, o PSD está muito animado, tem muita confiança, nossa candidatura é até o fim, é para valer, né? Eu fui aprovada a candidatura por unanimidade na executiva do partido. Eu e o Eduardo temos certeza que nós vamos chegar ao segundo turno. Mas não depende da gente, depende do voto das pessoas, e a gente pede esse voto com muita humildade, com muita transparência. E eu vou dizer sempre o que eu penso. As pessoas dizem que eu sou como o Eduardo, meio sincericida, meio sincerão. Eu prefiro ser assim. A gente arrisca às vezes falar o que desagrada alguém, mas fala sempre o que está no nosso coração. Maravilha. Estamos aqui com Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro, pelo Estúdio B Central de Entrevistas, o maior e mais democrático espaço de discussão política da Baixada Fluminense. Você que está nos assistindo aí do outro lado, mande perguntas para cá. Eu tenho certeza que ele vai ter um grande prazer, o Felipe vai ter um grande prazer de respondê-las, e isso, de certa forma, engrandece o nosso debate aqui na noite de hoje. Recentemente saíram algumas pesquisas que apontaram que o prefeito Eduardo Paes, novamente reforçando o seu padrinho, enfrenta dificuldades, inclusive, de aceitação popular, diferentemente de outros governos que ele exerceu no Rio de Janeiro. Isso pode ser um complicador na sua caminhada?
Primeiro, A aprovação popular do prefeito? Eu só quero esclarecer que essa pesquisa é uma pesquisa do Eduardo contra o Eduardo. Não é uma pesquisa de comparação do Eduardo com outros prefeitos, por exemplo, da região metropolitana. Ele está muito bem. É o Eduardo. Ele em relação aos governos ele em relação anteriores. a outros governos. A gente tem que lembrar que ele herdou uma prefeitura destroçada pelo Marcelo Crivella. Destroçada. Destroçada. Os ônibus caindo pela rua, a prefeitura sem pagar o 13º. As pessoas esquecem rápido. O 13º de 2020 não foi pago pela prefeitura do Rio de Janeiro. Então essa prefeitura destroçada está sendo reerguida, está sendo reorganizada. Eu quero ver essa avaliação do Eduardo. Eu conheço o Eduardo, o gestor que o Eduardo é, a gestão do PSD, os quadros que o PSD tem. Eu quero ver essa pesquisa quando o governo terminar. O dinheiro da SEDAI, por exemplo. No governo do estado, o dinheiro da SEDAI está sendo pulverizado. Vamos ser honestos. Está sendo pulverizado em pequenos e médios municípios, visando a reeleição do governador. Está fazendo coisa errada? Não estou acusando isso, não. Não estou acusando isso. Mas tu acha que está sendo mal utilizado? Mas acho que está sendo mal utilizado. É o último patrimônio. Sabe aquela família que está quebrada e vende o carro e aí vive 6 meses como se estivesse tudo bem? É isso que o Rio de Janeiro está fazendo com o dinheiro da SEDAI. Está torrando o dinheiro da SEDAI, que é o último dinheiro importante que o Estado vai receber, não está tratando de obras estratégicas, as obras estratégicas não têm custeio a médio prazo, na Prefeitura do Rio não. Nós vamos investir em saúde e educação, é criança em tempo integral e saúde para todo mundo. Então eu tenho certeza que esses índices do Eduardo, que está concorrendo com o Eduardo os 2 primeiros mandatos, Eduardo contra Eduardo. Eduardo contra Eduardo, no final desse 3º mandato do Eduardo, serão índices ainda melhores do que foram no 2º mandato. O senhor tocou na questão aí da verba proveniente da privatização de alguns serviços da SEDAI, né? E é um Papai Noel fora de época, né? Que teve o estado do Rio de Janeiro. Checão, né? Checão, o governador está distribuindo cheque para vultoso. Prefeito. Não, checão, que nem loteria esportiva, né? Só que o dinheiro é o dinheiro logo chega a conta do saneamento aí. Outro detalhe é que o estado tem sido beneficiado pela alta do barril de petróleo também, o estado do Rio sendo um beneficiário disso. O senhor acha que o governo do estado poderia estar fazendo muito mais, já que está contando com uma condição financeira privilegiada em relação a anos anteriores? Não é fazendo mais, é fazendo melhor. Eu acho que a gente tem obras estruturantes, como, por exemplo, sabia que é o momento da história mais propício para a gente discutir um grande metrô urbano, a modernização aqui do metrô, do trem. Por exemplo, eu tenho que subsidiar. Quem mora em Belfort Roxo tem que ter subsídio, sim. É tarefa do imposto pagar esse imposto, esse subsídio. O governador tinha que... Já que criaram a linha 4 antes da linha 3, que beneficia a Baixada. É a hora de construir o metrô para São Gonçalo, é a hora de construir, porque é o momento. O cartel das empreiteiras foi quebrado, né? Não existe mais, não é a empreiteira que dita o preço, o mundo está com baixa demanda de metrô. A tecnologia avançou. Eu queria que o governador estivesse discutindo obras estruturantes. Sabe por que não tá, mano? Porque não dá tempo. No seu modo de ver, o que Porque não dá tempo. Porque se eu vou discutir realmente uma transformação do transporte urbano da Baixada de São Gonçalo para o povão, é coisa que vai demorar 4, 5, 8 anos, né? E o governador não tinha esse tempo, porque ele queria se fazer conhecido, e aí, legitimamente buscando a sua reeleição, optou por pulverizar esse dinheiro. O problema é que esse dinheiro, ao ser pulverizado em pequenas obras, ele vai deixar pouco legado para o povo. Não estou dizendo que não é importante. Talvez sim, o prefeito vai fazer lá algo que é transformador a médio prazo, mas não é nada que verdadeiramente transforme a vida das pessoas. Mais importante é a gente abrir a caixa preta da Supervia, saber qual é efetivamente a média de utilização, investir em trem, investir em subsidiar a passagem de quem precisa mais, mas isso exige trabalho, planejamento e exige tempo, que era o que o governador não tinha em cima da eleição. Algo que o prefeito do Rio está fazendo com as empresas de ônibus da cidade, né? Coragem para quebrar a caixa preta, coragem para não aceitar o Estado, para saber o que vai botar do imposto suado do trabalhador no transporte, ele tem que saber qual efetivamente é a média, é o custo médio do bilhete, é o custo médio da passagem. Ele tá pagando, né? Quanto ele está pagando. Essa transparência possibilita tudo. A gente sabe que houve uma queda na demanda no uso do trem durante a pandemia. Óbvio que houve. É óbvio que é possível ser compensado numa concessão, mas para isso eu tenho que conhecer os números. O governador tem que exercer essa sua obrigação, que aliás é o que está determinando a Assembleia Legislativa. Tá certo. Recentemente, pré-candidato Felipe Santa Cruz, recebendo aqui hoje no Estúdio B, recentemente houve uma tentativa, né, tanto por parte do Eduardo como também do presidente do PDT, o Carlos Lupe, numa dobradinha entre o senhor e o outro candidato do PDT, o Rodrigo Neves. O que travou aquilo ali? E se há possibilidade dessas conversas serem retomadas mais à frente? A vida é sempre
cheia de desafios, é O paciência. Rodrigo né? esteve aqui e falou que nada está encerrado de vez. Nada está encerrado. Profundo respeito. Aliás, tem respeito pelos 3 candidatos. Como eu disse, não vou fazer disso efetivamente uma batalha de egos ou de pessoas. Mas o Rodrigo tem muita formação. Se os nossos... que está nos acompanhando, acompanha o Rodrigo, sabe que ele tem formação, tem espírito público. Nós ainda temos muita expectativa que o PSD e o PDT vão se entender e nós vamos marchar juntos na eleição de outubro. Se não for possível, vamos travar o bom debate democrático, com respeito, com amizade, querendo o melhor para a população. Eventualmente, o senhor abriria a mão da cabeça de chapa para o Rodrigo? No início dessa discussão, eu declarei publicamente que sim, né? Não teria problema. A questão agora é que há um impasse na medida que o PSD é um partido hoje muito mais forte que o PDT. Né? O PSD tem a liderança do Eduardo Paes, o PSD tem a perspectiva de eleger... Nacionalmente, inclusive. Nacionalmente tem 48 deputados federais, ele tem a perspectiva de eleger de 8 a 10 federais no Rio de Janeiro. É óbvio que a majoritária para o PSD é muito importante. Tem a perspectiva de eleger de 8 a 10 estaduais. Há um trabalho de construção de um partido, como eu te disse, a curto, médio e longo prazo. Então, assim, nós respeitamos muito o PDT, gostaríamos muito do PDT conosco, mas nós entendemos que essa cabeça de chapa, uma discussão partidária, volto a dizer, com muito respeito, não está aqui um julgamento o Felipe e o Rodrigo, mas uma análise do quadro, da conjuntura política e do Rio do futuro. Que nós contamos com a participação do PDT na chapa, mas, claro, quem vai conversar, Marlon, tem que estar de coração aberto. Então, assim, eu tenho dito desde o início, eu não tenho nenhuma ideia fixa com nada. Pelo que o senhor está declarando aqui, o entrave, então, ocorreu entre os caciques. Carlos Lupe, você é bom jornalista. Eventualmente, achando que o Rodrigo Neves tem mais possibilidade, e o Eduardo vislumbrando um peso maior partidário. Seria isso? Isso, e achando que o Eduardo vê com muita tranquilidade essa questão dos números. Eu acho que essa questão da pesquisa é para os especialistas. Isso é para os iniciados. A população não está vendo a eleição ainda. Como a pesquisa que saiu hoje mostrou, isso, né? Como a pesquisa que saiu hoje mostrou. Quer dizer, eu sou conhecido de 7% das pessoas, eu tenho 3% dos votos. Eu brinco, de cada 2 que me conhecem, um está votando em mim. Isso já é muito para mim. Já agradeço com muita humildade. Então, que as pessoas possam me conhecer e que, no final desse processo, seja feita a vontade do povo, porque ela é soberana. Graças a Deus. Estamos aqui com Felipe Santa Cruz, pré-candidato ao governo do estado pelo PSD. Mande perguntas para nós, mande críticas, sugestões. Nós estaremos aqui ao longo desse debate remetendo as perguntas para o Felipe Santa Cruz. Como o senhor avaliaria, o pré-candidato, o governo Cláudio Castro até esse exato momento? Ele que sucedeu o Wilson Witzel, né? Tem pouco tempo de governo, acho que, se eu não me engano, 2 anos, pouco mais de 2 anos. Mas como o senhor avalia a atuação do atual governador? Eu acho que ele é um governo de transição. Você disse, ele foi vice de um governador que era um engodo, era uma enrolação. Né? Veja, em outros estados nós já tivemos escândalo, porque qual é o escândalo, Marlon? Quando o governador se envolve com o esquema. O Rio de Janeiro inovou. Aqui um esquema escolheu um governador. Elegeu um governador. Um esquema pré-montado. Fruto do esquema. Fruto do esquema para iludir a população. Escolheu um juiz federal, que era o que estava na moda na época. Apresentou para a população de boa fé. Disse, não, poxa, um juiz, né? O doutor juiz, um juiz, poxa, a gente está precisando disso. Só que esse juiz era o juiz de um esquema. Era um ator contratado por um esquema de fornecedores do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, esse esquema tinha um vice. Eu acho que esse vice está saindo melhor do que era o esquema. Ele é fruto também indiretamente desse esquema, mas está sendo um governador de transição razoável para o Rio de Janeiro. Não boto todos os problemas do Rio de Janeiro nas costas do Cláudio Castro. Não coloco mesmo. Só acho que o Cláudio, para chegar até aqui, está aceitando mais do mesmo. Então a gente vê delegado sendo nomeado para a agência de saneamento público, a gente vê partilha do poder pelo poder. Eu não estou falando mal da política, eu acho que a política tem um papel fundamental, mas a política tem que estar ligada também à capacidade. Eu te pergunto, é correto, mano? No meio da pandemia, você tirar o Conte Bittencourt, vou falar de um político, o maior especialista, o deputado Conte Bittencourt, em educação do Rio de Janeiro. Você tira ele da Secretaria de Educação por conta de composição política e bota um corretor de seguros. Qual é o resultado disso? A educação pública do estado do Rio de Janeiro teve uma reação à pandemia muito inferior à de São Paulo, por exemplo. Os números estão aí. Nossas crianças foram cuidadas de maneira displicente, sem técnica, sem cuidado.
né? Então eu acho que esse governo, para fazer a transição, teve que fazer concessões. E para isso, é mais do mesmo. É isso que o PSD está falando. Eu não estou falando mal do Cláudio. Eu acho, não, mas votar no Cláudio, votar nesse projeto que o Cláudio hoje representa, é mais 4 anos do mesmo para o Rio de Janeiro. Se você está satisfeito, você vota nele. Se você não está satisfeito, você procura uma alternativa. Mas o senhor, apesar de fazer a ponderação de que ele não é como o Wilson Witzel, o senhor fala que ele é fruto da mesma raiz, não, digamos assim. É fruto do mesmo processo. O senhor acha que o mesmo grupo que estava atuando no governo Witzel continua atuando no governo Cláudio Castro? Não é o que eu sei e não acompanho, não falei, não falo isso, não diria isso. Não estou afirmando, não. O que eu falo é que não há inovação política. O que eu falo é que não há mudança efetivamente do que importa. O eixo da política não se deslocou para saúde, educação, o eixo da política não se mudou para o transporte, o eixo da política não foi para efetivamente botar um corpo técnico qualificado nas secretarias. Político, mas corpo técnico qualificado, eu acho que ficou aquém do que eu espero. Mas acho que como governador de transição, o Cláudio cumpriu o seu papel. Tá certo. Estamos aqui já começando a receber diversas perguntas. Tem uma participação aqui do ex-prefeito de Duque de Caxias, Zito, mandando um abraço correligionário, né? Correligionário, para nossa grande alegria. Pré-candidato a deputado estadual, não é isso? Pré-candidato a deputado estadual, que agradeço aqui de público a maneira calorosa, afetiva que fui recebido pelo André e pelo Zito num evento recente aqui na região. Ex-prefeito de Duque de Caxias, que teve grande participação aqui na Baixada Fluminense em alguns avanços bastante importantes. Também doutor Sadi Noel, ex-prefeito, tá com quórum bom, hein? Ex-prefeito de Itaboraí, pré-candidato a deputado federal e também mandando um forte abraço dizendo que o PSD vai realmente fazer uma grande bancada no estado do Rio e que o PSD precisa chegar ao Estado porque pensa o Estado não de qualquer maneira, e a questão da segurança pública não chega só reprimindo, não usa só a polícia, usa sim cursos profissionalizantes, esporte, arte, saúde de qualidade para melhorar a condição dos moradores das comunidades do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Sadi Noel mandando um abraço. Doutor Sadi Noel, meu colega, advogado, querido amigo, um grande abraço, nosso pré-candidato também. Tá certo. E outra pergunta aqui que vem é o seguinte, até bem pouco tempo, o prefeito Eduardo Paes tentava, né, atrair para o PSD o atual governador Cláudio Castro. Isso ficou pacificado no partido, já é favas contadas. Como é que o senhor encara esse movimento que teve há um pouco mais de um ano do prefeito Eduardo Paes tentando atrair o Cláudio Castro naquele momento em que ele ainda estava indeciso, ele não tinha se decidido da ida para o PL? Era o início do governo, exatamente isso que eu estou tratando aqui. Eu também, eu conheço o Cláudio há muitos anos, é meu colega advogado. Como eu disse, eu não tenho ataque nenhum pessoal ao Cláudio e não sei de nada que o desabone de forma pessoal. Não vou usar esse microfone para ser falso e desonrar as pessoas. Então, assim, naquele momento nós apontávamos para o Cláudio isso que eu estou te apontando. É hora de romper com certas amarras, com algemas da história do Rio de Janeiro. Essa é a hora de romper com a caixa preta do transporte. Essa é a hora de investir em transporte de massa. Essa é a hora de firmemente traçar uma diferença entre o Estado e o crime. A narcomilícia está tomando conta do nosso Estado. A gente vai enfrentar isso como? Está ampliando os domínios. Ampliando seus domínios. Quando o Estado perde seu domínio, ele está quebrando. Não adianta ficar falando em Constituição quando o Estado não tem o domínio territorial. Não tem o domínio territorial. Nós queríamos, sim, acreditávamos, era o início do governo Cláudio. Quem sabe, ele vindo para o lado do PSD, construindo com os nossos quadros. Ele não quis, fez suas opções, ele é adulto, né? Eu acho só que isso levou a esse quadro atual. Ele tem um governo com muitos partidos, mas um governo muito engessado, um governo que não vai trazer inovação e não vai mudar a vida de ninguém. Tá certo. Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD ao governo do Estado do Rio de Janeiro, é o entrevistado desta noite aqui no Estúdio B Central de Entrevistas. Felipe, o senhor falou no início da nossa entrevista que não crê que o debate nacional hoje, muito polarizado entre Lula e Bolsonaro, vá chegar até o Rio de Janeiro. Mas, uma vez chegando, o senhor tendo a ter que se posicionar em relação a Lula ou a Bolsonaro, se forem essas as opções, qual seria o seu palanque? Você sabe, eu estou tão obcecado com o Rio de Janeiro para trabalhar pelo Rio, para trabalhar pela nossa vida. Eu estou trabalhando para os meus filhos não irem embora. Tem até um motivo egoísta também nisso. Eu não quero que meus netos nasçam em outro lugar, sabe? Os filhos de quem pode estão indo embora, quem não pode está ficando sofrido, calado, sofrendo nas nossas ruas. Então, assim, isso para mim é o mais importante. Agora, eu tenho
uma visão de Brasil pró-democracia. É do meu DNA, da história da minha família, do que eu acredito. Eu sou um homem que acredita na liberdade. Eu acho que sobrou de belo no Brasil hoje, o que tem de muito belo é a liberdade. Estamos nós dois aqui, livres, com microfone. Vocês sabiam que em muitos países do mundo isso não é possível? Um microfone, uma estrutura aqui, estamos transmitindo, livremente falando das pessoas, buscando manter a dignidade, não atacando pessoalmente, mas discutindo ideias. Isso é possível num país com liberdade. Então eu defendo a democracia e eu vou ficar no campo democrático. Eu, infelizmente, entendo que o presidente Jair Bolsonaro, ao longo desse governo, em vários momentos, ele namorou a ideia da ruptura da democracia. Por isso ele não merece meu voto e no meu apoio. Eu vou apoiar quem estiver disputando com o Jair Bolsonaro no segundo turno, caso o Jair Bolsonaro esteja no segundo turno. Se ele não estiver o Lula e alguém da chamada terceira via, que já virou até algo pejorativo, aí nós vamos analisar vai analisar. época. Mas não sou eu que analiso isso, eu estou num partido, o partido tem disciplina. Essa análise, em último caso, principalmente é do Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. Nacional do partido. Me conta uma coisa, por favor, Felipe Santa Cruz, que é o nosso entrevistado hoje aqui do Estúdio B. O nosso estúdio fala, evidentemente, por ser digital, transmissão pelo Facebook, com o país todo. Certo dia aqui tivemos perguntas vindo da Jamaica, inclusive, para o nosso entrevistado. Estados Unidos, provavelmente sobre a descriminalização Canadá, da maconha, não? É muito comum. Da Jamaica. É muito comum, mas é lógico que a nossa grande audiência, a nossa privilegiada audiência é aqui realmente os municípios, são os 13 municípios da Baixada Fluminense, nos quais moram quase 4 milhões de habitantes. O senhor tem algum recado especial, alguma proposta para a Baixada Fluminense, a quem está nos assistindo? Investimento em transporte. Nós queremos fazer uma revolução no transporte. Há um projeto histórico do Rio de Janeiro que se investiu muito dinheiro, contratado ao Jaime Lerner, que fala na integração da nossa região metropolitana, nesse 1 milhão de pessoas que se desloca todos os dias e que merece dignidade. No meu governo, eu vou cumprir contrato. Agora eu vou levar as concessionárias na ponta do laço. Eu sou advogado, eu sei ler contrato. Contrato não tem só a obrigação do Estado, não. Contrato não é só a obrigação do cidadão pagar com seu suado dinheirinho a passagem. Contrato é saber fazer cumprir o contrato. Fazer cumprir o contrato. Primeira coisa. Segunda é segurança pública. Chega dessa falsa dúvida. Não existe essa dúvida entre o Estado omisso, né, com discurso antigo, dizendo que não pode ter enfrentamento. Quem precisa do enfrentamento à criminalidade é a população mais carente, porque é ela que sofre mais. Você sabia que hoje, para a classe média é difícil entender, mas hoje no Morro do Macaco 9 escolas ficaram fechadas por causa do tiroteio de ontem, ali na região de Vila Isabel. É esse o cidadão que paga o preço do crime. Então nós vamos com técnica, com institucionalização da polícia, com investimento nas polícias, com investimento em equipamento, com investimento em procedimento, investimento em corregedoria e ouvidoria, valorizar o bom policial e fazer uma polícia cidadã. Polícia que seja dura, e não seja só a polícia à mão do Estado, como disse aqui o Sadi Noel, seja educação, saúde, e para isso tem que ter prioridade. Qual é a prioridade? Esse é o meu compromisso. A prioridade vai ser quem precisa mais. O olhar do nosso governo vai estar voltado para a Baixada. Nesse sentido, muito bem observado, porque nesse sentido a proporção, por exemplo, hoje de policiais militares da Baixada que servem a população da Baixada em relação aos batalhões do Rio de Janeiro, da capital, é algo assustador. O batalhão do Leblon, por exemplo, tem quase 3 vezes mais policiais militares do que um batalhão que cuida de 3 municípios aqui da Baixada. O senhor pretende rever isso? Eu pretendo investir, treinar. Nós temos uma série de procedimentos que podem... Eu vou aqui falar. No governo Michel Temer houve a intervenção. Todos nós apoiamos a intervenção. A intervenção gastou R$1 bilhão. Comprou Corolla novo, picape, equipamento, uniformizou arsenal, armas. Olha, fez um monte de coisa. Tá tudo envelhecendo. Aí o policial tá com colete furado, né? Recebe mais para ficar nas regiões, nessas regiões turísticas, em operações que ele recebe, inclusive da iniciativa privada, né? E há uma distorção. É disso que a gente está falando. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que botar policial para dentro, eu tenho que ter qualificação. Quando a intervenção começou no Rio de Janeiro, sabe quantos policiais estavam sendo treinados no Rio de Janeiro? Um. Eu ouvi isso do ministro Raul Jugman. Onde é treinada a Guarda Municipal dos municípios da região metropolitana? Não há. Vou falar bem do Rodrigo.
Niterói tem um centro de treinamento da Guarda Municipal. Municipal. A gente tinha que ter um convênio para todo mundo treinar lá, ou treinar em 2, entendeu? Então, assim, nós precisamos de inteligência. Inteligência e respeito. Eu uso muito a imagem, e ela me guia na vida, que é, não esqueço, que é a imagem da deusa da justiça. Ela tá vendada, mano. Sabe por quê? Porque ela não quer saber quem é negro, quem é branco. Se é rico, Ela não se é quer pobre, saber se é rico, se é mora na pobre, Zona Sul, se na mora na Baixada. Zona Sul, na Baixada. Agora ela carrega uma espada. Ela não carrega uma espada para dizer que ela não é fraca. O Estado não é a milícia, não é o narcotráfico, é o Estado que detém o monopólio da força. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ter que pulverizar esse monopólio, não vai ser mais monopólio, e todo mundo vai fazer justiça pelas próprias mãos. Numa batalha campal nas ruas. Vira barbárie, né? Vira barbárie. Então eu preciso dessa espada para fazer valer a mão do Estado. Mas ela não pode ser uma mão opressora e ela não pode ser uma mão o quê? Sem técnica. Uma mão que sai matando, uma mão que mata a criança a caminho da escola, uma mão que mata o pai que sai para trabalhar e que volta de madrugada, como a gente viu em São Gonçalo um dia desse, com medo e correndo é assassinado por um vizinho que também estava assustado, achando que estava tendo o carro roubado. Esse é o desespero, é a desesperança. Esse quadro que efetivamente nos traz a obrigação de mudar o rumo das coisas. Tá certo. Luiz Ricardo, participando aqui do nosso debate, ele manda uma pergunta justamente nessa linha da questão do policiamento. Ele afirma aqui, ó, temos um batalhão para operar em 3 cidades da Baixada, Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu. O senhor tem conhecimento disso? Não seria melhor Nova Iguaçu, que tem quase 900 mil habitantes, ter um batalhão próprio? Sim, a discussão do batalhão próprio é a discussão que eu estou fazendo aqui do investimento estratégico. Não tem jeito, nós temos que fazer escolhas. São as escolhas. Eu estou falando as minhas aqui. É segurança pública e transporte para a Baixada. Claro que eu também tenho uma política ousada de emprego. Mas veja, para a política ousada de emprego, eu preciso da segurança pública. Como é que eu atraio? Eu tive conversando longamente com o Eduardo em São Paulo, com grandes empresários. Eles têm medo do Rio de Janeiro. Como é que eu atraio um empresário aqui para a Baixada se ele acha que ele vem para uma batalha campal, que o caminhão dele vai ser roubado, que a estrutura dele não vai precisar de segurança permanente? Funcionários assaltados. Como eu levo essa pessoa para São Gonçalo? Se o trecho da BR em São Gonçalo é o mais perigoso do Brasil, a BR mais longa do país tem o trecho mais perigoso das estradas brasileiras em São Gonçalo. Então, assim, a segurança pública é a primeira atividade para trazer o resto, para trazer o emprego, para devolver a dignidade. Agora tem que ter transporte, claro que tem que ter saúde, tem que ter educação, mas para efetivamente gerar emprego, eu tenho que enfrentar o drama da segurança. E eu tenho esse compromisso. Digo aqui a quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo nós é vamos anotar para cobrar. investir na tecnologia, na formação, na ampliação da polícia, na melhoria da sua qualificação, apoiar a banda boa, apoiar os bons policiais, que nós sabemos que são a maioria. Vamos apoiá-los. Vamos dizer aqui publicamente, esses policiais merecem o nosso reconhecimento, vamos botar esses policiais para trabalhar, vamos dar condições. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, a médio prazo, vai ser mudado. Outra pergunta aqui vem de Sérgio Luiz. Ele pergunta se o dinheiro da SEDAI não deveria, que vem sendo distribuído para vários municípios, não deveria ter uma fiscalização mais perto do governador, mais próximo? É preocupante. E aí tem uma coisa que eu ando usando, desculpa quem torce para os outros times, eu não estou aqui fazendo a escolha de time, eu até fui educado longe, assim, mas eu uso sempre a imagem do Flamengo, sabe? Porque o Flamengo é assim, é como o Rio, uma potência, um gigante que estava adormecido, mas com um povo maravilhoso, resiliente, com uma cultura própria. A gente precisa arrumar a casa, a gente precisa de uma gestão. Tem uma coisa que está me assustando nesse dinheiro, eu vou falar aqui publicamente. Esse dinheiro tem obra aí que está sendo atestado por servidor público de cargo comissionado, porque não tem mais carreira pública no Estado. Não tem mais engenheiro do Estado em número suficiente. Então você tem 12 mil cargos comissionados, boa parte deles com indicações políticas, e aí é uma constatação, né? E eu tenho certeza que muito desse dinheiro vai ser desperdiçado. Não estou acusando ninguém, não. Mas é o próprio processo, é o que eu chamo de fragilidade institucional. Então eu estou concordando. A gente precisa de uma reforma. A gente precisa mudar a casa, sabe? A gente precisa sacudir a poeira para que a gente possa investir bem, fazer as escolhas, porque nós não vamos ter escolhas eternas. Não vai vir dinheiro sem fim. A gente não está pagando as dívidas do Estado. A verdade é essa. O Rio de Janeiro, as dívidas com a União estão pendentes. Sim. O Rio deve 188 bilhões à União Federal. 188, que não estão sendo pagos. Uma hora vai chegar. Claro. Como é que eu posso dizer que o Estado está rico? É como se uma pessoa no Serasa, toda endividada, estivesse pagando a conta numa mesa de bar para 50 pessoas.
Essa é a verdade. Ao afirmar isso a todo instante, o senhor acha que o governador está faltando com a verdade, então? Eu acho que o dizer governador... que o Estado está rico. Eu acho um discurso contraditório. Eu acho um discurso que ele vai pagar caro por isso, inclusive se ele for reeleito. Porque ano que vem todo mundo vai descobrir que isso não é verdade. O Estado está pagando a folha, Marlon, por causa do royalty. Quem está pagando a folha do Rio de Janeiro é a guerra da Ucrânia, infelizmente. Porque ninguém fica feliz com a guerra. Barril de petróleo o barril disparou. passou de $100, é ele. São os 20% a mais. Ele estava de novo para não pagar a folha. Voltou a pagar a folha porque o Estado é dependente da participação especial. Os municípios que recebem royalties estão recebendo esses royalties. Nem a relação com a Petrobras, que é um inquilino perverso do Rio de Janeiro. Você sabia? A gente está aqui perto do Duque de Caxias, né? Todo o crédito tributário, todo o planejamento tributário da Petrobras para venda no Brasil é descarregado na Reduc. A Petrobras é o pior dos inquilinos para o Estado. Não deixa aqui nada, não investe em emprego, não investe no gás, não traz indústrias, é nada, Controle zero. ambiental. Nada, é zero. É um inquilino perverso. Alugou para o pior inquilino a tua casa. E a gente produzindo petróleo. Petróleo que não paga pela exportação, porque é a Lei Candir. Petróleo que não paga ICMS, porque a gente perdeu na Constituição para o ICMS no destino e não na origem, como o resto é tudo. É uma farra em cima do Rio de Janeiro. Uma farra. O Rio de Janeiro de joelhos. A gente tem o governador, o presidente, os 3 senadores do mesmo partido e do mesmo estado. Alguma coisa mudou disso? Nada. Zero. Então é isso. A gente precisa reassumir o nosso protagonismo e o nosso papel na história. O Rio de Janeiro é muito mais do que isso. Por falar nisso, o senhor tocou na questão do Senado Federal. Qual será o candidato do PSD? Ainda não está decidido. Já foi escolhido, Eu acho não? que essa conversa nossa aqui que a gente falou, eu ando muito olhando para as propostas, mas até a convenção é possível que se amplie essa aliança nossa. Tomara que amplie, porque é importante para o Rio. E aí eu acho que é importante que esses cargos, claro, eventualmente possa vir de um outro parte partido. dessa composição. Ah, tá certo. Maria Isabel, outra participante aqui do nosso debate, pergunta, na verdade ela faz uma afirmação: Bolsonaro não fez nada pela Baixada, Dilma pelo menos fez o arco, Collor trouxe a linha vermelha, ela foi até o ex-presidente Collor, e o Bolsonaro não fez nada. O que o senhor acha da atuação do governo federal aqui na Baixada Fluminense? A pergunta é de Maria Isabel. Bolsonaro não tem nenhuma relação com o Rio de Janeiro nos seus votos. Ele é muito mais do Vale da Ribeira, em São Paulo, onde nasceu, do que do Rio de Janeiro. Não faz nenhuma diferença. Aliás, eu vou lembrar uma para Maria Isabel. A obra que ele veio inaugurar aqui, com o Crivella, foi uma alça da Ponte Rio-Niterói, até uma alça que liga com a linha vermelha, feita pelo Michel Temer e pela Dilma. Essa é a grande inauguração do governo Bolsonaro. O que ele fez aqui perto da Baixada, eu vou dizer para Maria Isabel, para beneficiar os interesses do Porto de Santos, ele tirou o certificado de zona exportadora do Porto de Itaguaí. Ele fez para tirar. Prejudicou Itaguaí, o que também tem óbvios reflexos no arco metropolitano todo e na Baixada. Né? Então não fez nada, concordo contigo. É inaceitável que o governador, os 3 senadores e o presidente sejam eleitos pelo Rio e os 4 5 do mesmo partido, e a gente não tem uma obra para falar. Eu desafio aqui no ar. Qual é a obra estruturante do Rio de Janeiro? Qual é a diferença? Um metrô, um trecho, uma obra mesmo em segurança pública, uma reforma de um batalhão? Não tem nada, é zero. 4 anos de balela. Então é o presidente da República carioca, fluminense, na verdade, mas que não trouxe, ele não é carioca, não trouxe dividendos algum. Ele é do Vale do Ribeiro. Eu abro o jornal, eu sei que ele está levando dinheiro à beça lá para o Vale do Ribeiro. Tino Luiz, é outra pergunta aqui. Ele toca na questão das câmeras que vêm sendo instaladas, não estão sendo, né? Vão ser instaladas na farda dos policiais militares. O que o senhor pensa sobre isso? Tino Luiz. Sou absolutamente favorável e não precisa ver Brasil não, Marlon. Liga a televisão, vamos ser. Hoje em dia todo mundo está aí com acesso a um monte de informação na internet. A televisão, nos Estados Unidos, tanta gente se espelha para coisa errada nos Estados Unidos. Lá todo policial anda com a câmera. Sabe por quê? Porque protege o policial. Protege o policial do mau cidadão, protege o policial para mostrar que ele teve uma hora que ele teve que reagir sim. Não tem polêmica sobre isso, porque aquela pessoa reagiu de forma equivocada, ou em excesso, ou até botando em risco a vida do policial. Essa câmera é proteção para o bom policial. Se é proteção para o bom policial, é proteção para a cidadania, é proteção para a gente, para o povo. E ela tem que ser instalada, e o governo está fazendo hora para atender interesses politiqueiros. Já passou da hora. São Paulo já tinha uma data para ser instalada e acabou protelando, postergando a data. É isso que eu te digo dos investimentos, da descontinuidade. Acabaram com a Secretaria de Segurança, desfizeram um monte de projetos da intervenção, projetos interessantes, e aí nós estamos aí voltando para um debate antigo. Esse debate da tecnologia está vencido. Se tudo na nossa vida tem tecnologia, por que a polícia não pode usar a tecnologia? É verdade.
Num eventual segundo turno, na eventualidade do senhor não chegar até o segundo turno, né, na disputa para o Palácio Guanabara, e ficássemos, isso aqui hipoteticamente, ficasse a disputa entre Cláudio Castro e o Marcelo Freixo, deputado federal, qual seria a sua posição? Mano, isso aí é um exercício do que não vai acontecer. Eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro sabe que ele não tem mais 4 anos. Ele vai acompanhar o debate, ele vai acompanhar dessa vez com atenção a vida de cada um. A minha vida está aí, onde eu vivo, moro no mesmo lugar há quase 15 anos, tenho 4 filhos, tenho um amor profundo pelo Rio, meu currículo está aí, está na internet, nas minhas redes. Procure saber quem é cada um. Deixe seu coração também, porque a pessoa age com a razão, mas age também com o coração. E hoje em dia, até para engrandecer aqui o nosso debate e fortalecer a democracia, a discussão política, os mecanismos que se tem hoje que não se tinha no passado. A internet está aí, o nosso professor tio Google, só dá um Google lá, Google. Bota lá Felipe Santa Cruz, bota Marlon Brum, bota quem você quiser saber. Vai saber da vida, lá, né? Vai saber minimamente você vai estar informado, né? Tem o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu acertei, tem o que eu penso. Sobre todos, inclusive é um serviço a todos que estão nos assistindo, é uma coisa que pode se fazer simplesmente, a um clique. Bote lá os nomes de todos os pré-candidatos ao governo do estado, ou o deputado federal que você esteja propenso a escolher, o candidato ao Senado, e vai vir ali a lista dos feitos, do que ele fez, do que deixou de fazer, e você vai ter mais segurança na hora de votar. É isso mesmo? Vote com razão, também com emoção, porque eu acho que na vida tem que ter a empatia, a confiança também. Eu não acho que tudo é frio, né? O ser humano não é frio, não é uma máquina, mas vote com informação. Informação séria, né? Também não acredite em mentira, não acredite, vai ser uma lição com fake muita news, mentira, muita fake news, com muita uma forma de se defender das fake news. Busque checar as coisas, tem jornalista sério para checar, como está sendo feito aqui. Então, vamos lá, vamos votar com esperança, tenho certeza. Com muita humildade, volto a dizer, respeito aos 3 outros candidatos, mas tenho certeza que a população levará o nosso projeto, que não sou eu, né? São muitos homens e mulheres que querem ver o Rio mudar, levará o nosso projeto ao segundo turno. Tá certo. Felipe Santa Cruz, pré-candidato ao governo do estado pelo PSD, é o convidado desta noite aqui no Estúdio B Central de Entrevistas. O senhor recentemente convidou o ex-prefeito César Maia, prefeito do Rio, hoje vereador, né, para ser vice em sua chapa, né? Aqui deveu-se esse convite, se ele já aceitou, não aceitou, como é que está a conversa nesse sentido? Eu estou aqui publicamente, vou usar até esse espaço, pedindo que ele aceite. Claro, o ex-prefeito tem uma certa idade, mas tem uma experiência absurda, muito grande, um homem honrado, com uma vida que honrou a política, e ele seria muito importante no nosso governo, pela experiência. Ele tem um grande conhecimento, quem conhece César Maia sabe disso, de relações internacionais. O Rio de Janeiro tem que atrair investimento de empresas do mundo todo. Nós somos 1,5 vezes Portugal, 1,5 vezes Portugal em população. Nós precisamos atrair empresas para o nosso estado. Ele teria um grande papel a desempenhar nisso. Ele é um prefeito, um ex-prefeito do Rio de Janeiro que simboliza respeito pelo serviço público eficiente, serviço público com eficiência. Quem conhece a máquina pública da Prefeitura do Rio sabe que uma das razões do Eduardo, além da grande capacidade de gestão, ter conseguido recuperar rapidamente a prefeitura, e já está recuperando, é que é uma máquina pública muito melhor, mais bem estruturada do que a do Estado. O quadro de servidores do município do Rio deu um salto na gestão do prefeito César Maia. Que vem lá do César Maia, que passou pelo Eduardo, pelo Conde, mas deu um salto, né? Resistiu ao Crivella. Então, assim, é muito importante essa experiência. O meu projeto passa pela valorização do servidor da saúde, da educação, da segurança pública, como eu disse aqui. Então, eu gostaria muito de ter o César conosco. Eu sou uma pessoa que acredita muito na força da boa fé das pessoas. Eu tenho certeza que essa notícia em breve nós vamos poder anunciar. Tá certo. Ele recebeu bem o convite? Eu vou fazer o convite formal. Ele é uma pessoa que fala, eu fui ao filho, eu fui ao partido. Nós temos uma reunião marcada para a semana que vem. O prefeito está alguns dias fora do estado, e na semana que vem nós vamos todos juntos ao ex-prefeito fazer esse convite. Deus queira que ele possa, por questões de saúde, pessoais, atender esse chamado da vida pública, como já fez tantas vezes. Maravilha. Thales Moreira participando aqui, eu agradeço a imensa participação hoje aqui, muitas perguntas direcionadas ao pré-candidato Felipe Santa Cruz. Eu agradeço não só as perguntas, como também a grande audiência do nosso debate de hoje, da nossa entrevista aqui com o pré-candidato Felipe Santa Cruz. E o Thales Moreira faz uma pergunta para o senhor Felipe Santa Cruz. O arco metropolitano hoje está sucateado e dá pena de ver postes caídos e muitos materiais roubados. O que o senhor poderia fazer para melhorar a situação do arco se eleito for? A discussão sobre a própria questão da concessão do arco, claro que isso traz um ônus, porque é mais um pedágio,
Nós temos que discutir efetivamente a sua conclusão. E esse arco, ele não pode ser apenas uma estrada. Qual é o nome dele? Desculpa. É Thales Moreira. Thales, ele não pode ser só uma estrada. Eu sei que ele liga uma das áreas urbanas mais densas do país, né? Nós somos 8,5% dos brasileiros morando no terceiro menor estado. Mas nós temos que atrair de novo essa nossa ligação. Por exemplo, Itaboraí. Lá nós temos a maior terraplanagem do país já feita, que seria o Comperge, que não saiu do papel. Não é isso? Que agora virou o Gaslub, né? Que é o Gaslub. Gaslub que não é nada, sabia? Porque o Gaslub é o seguinte, é a rota do gás que vai levar o gás para Santa Catarina. Só passagem. É passagem. Sinceramente é nada. Vai purificar o gás, vai botar o gás no duto para produzir em São Paulo e Santa Catarina, que já estão na nossa frente, em qualidade de vida, em DH, tudo. Sim. Então, assim, nós precisamos atrair para esse eixo do arco emprego e atividade industrial. Não tem jeito de sair do nosso buraco sem isso. Então, a segurança pública para garantir essa atração, e nós vamos ter que cobrar, por exemplo, da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras, ela responde, tudo é commodity, né? Não, isso é commodity, é preço internacional. Isso é mentira. O gás da Petrobras não é exportado. Ele é reinjetado. 60% do gás, que é nosso, do Rio de Janeiro, da bacia do Rio de Janeiro, a bacia de Santos que fica no Rio de Janeiro, ele é reinjetado todos os dias. Esse gás devia estar disponibilizado aqui em Itaboraí para a empresa vir aqui comprar mais barato. Nós teríamos aqui empresas de fertilizante, toda a produção intensiva de energia. Aí sim, o arco metropolitano teria concluído seu eixo ali por Magé, toda a região. Nós teríamos a dinamização de toda essa região. E aí nós vamos fazer a discussão da manutenção dele pelo concessionário. Senão nós vamos cair no mesmo círculo vicioso. Porque assim, nós vamos ter uma concessão que vai ter pouca utilização, daqui a pouco o Estado vai ter que fazer a compensação dessa concessão. Nós precisamos atrair emprego, renda, atividade econômica e cobrar da União que cumpra seu papel também. E na questão do arco, se você percorrer o arco, você vê vastas áreas ali para instalação de empresa. O Estado tem que estender a mão e participar. Agora, a empresa vai vir. Se você não tem segurança, você não tem desenvolvimento, a empresa não vem. Abre o jornal. A Europa está discutindo gás. A Rússia pode tirar o gás da tomada, tirar o gás do duto e parar a Alemanha, uma das maiores economias do mundo, a maior economia da Europa. A gente está botando o gás de volta na terra. Todos os dias, porque esse inquilino perverso, que é a Petróleo Brasileira S.A., a Petrobras, faz isso para o seu lucro. É hora de discutir o futuro da nossa sociedade. Para isso, é disso que eu estou falando. Você não pode ter um governador do Rio submisso, subserviente a ninguém. Você tem que ter um governador do Rio que saiba que ele representa 17 milhões e meio de pessoas que querem viver, querem trabalhar. Vamos lá, vamos trazer empresa, vamos enfrentar. Se trouxer emprego, o povo do Rio, não falta gente com disposição para trabalhar nessa terra. Carlos Oliveira faz a pergunta aqui, o que o senhor pretende fazer em relação à bancada federal do Estado de Janeiro, que atrai poucos investimentos para o Estado e deveria atuar mais como time? Carlos Oliveira. Carlos, olha só, tá vendo o que eu estou fazendo aqui, Carlos? Todo mundo achava que eu ia fazer uma campanha falando de Brasil, porque eu fui presidente da Ordem. Tem que falar do Rio. Que me interessa. O senhor tocou há pouco na questão também dos nossos senadores, né? É isso, eu tenho que falar do Rio, Carlos. Tem que cobrar do Rio. Quer saber uma coisa, Carlos? Tem um problema da nossa cultura. Eu viajei muito sendo presidente da Ordem. Você chega num estado, não importa se o sujeito é de direita, de esquerda, de centro, ele presta contas do que ele faz. A gente sabe o que faz essa bancada do Rio de Janeiro? Ela tem um compromisso. Estou falando todos não, para não ser generalista. Tem gente que tem, claro. Mas a gente tem que cobrar da bancada toda. Tem que saber quem defende a agricultura. A nossa agricultura foi desmantelada. Nós tínhamos há 20 anos 10% da produção leiteira do Brasil na nossa terra. Foi embora. Ué, laranja. A Baixada Fluminense já foi uma grande produtora de laranja. Foi tudo embora, é tudo de São Paulo. Indústria química, farmacêutica. As sedes das empresas de petróleo. O representante do Rio de Janeiro, claro que trata dos temas nacionais, mas é uma herança nossa do tempo de capital. Parece que é bonito falar dos grandes temas. Olha mais para fora do que para dentro. Claro. E a gente tem que ter aí uma atenção no perfil dos candidatos, no compromisso com suas agendas. Eu não estou aqui impondo a agenda dele, não. Ele pode tratar de segurança, ele pode tratar de produção orgânica, ele pode tratar de reflorestamento, de desenvolvimento sustentável, mas tem que ter uma agenda que diga respeito à vida da gente. Não dá. As pessoas não moram na União Federal. A gente fica o dia inteiro discutindo esse fla-flu que virou o Brasil, mas as pessoas não moram na União Federal. Elas moram no município. Elas andam na rua do município. Sabe quem ganha menos
nesse bolo de partilha dos receitas é o município. O município é dependente agora do deputado, da União Federal, do governador. O prefeito que cuida mesmo da vida das pessoas é o que tem menor parte desse bolo. Eu sou municipalista, nunca vou deixar de ser. Eu acho que a história de São Paulo é dividida em antes e depois do André Franco Montoro, que foi o governador em 1982. É no município que vive o cidadão, é para o prefeito que tem que ser dado a chave disso. É disso que tem que se falar numa reforma tributária e no novo Pacto Federativo. Maravilha. Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas ainda tem mais algumas perguntas aqui, não só dos espectadores, como tão também alto, vou fazer aqui, uma nova desculpa, aqui. Eu vou ficando empolgado. Eu tô aqui já tô mas é bom porque tomar água. Fala com emoção, isso é muito bom. O senhor admitiu certo desconhecimento em relação ao eleitorado de alguns setores da sociedade fluminense, algumas regiões. Como o senhor pretende trabalhar em relação a isso? Por exemplo, aqui esse espaço hoje que está sendo aberto para o senhor falar, especialmente com a Baixada. O senhor pretende intensificar essa conversa? Eu tô com um lema, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Minha obrigação é ir explicar. Quem tem que explicar sou eu. Se eu não for compreendido, é porque eu falei errado. Eu acho que o político que não quer conversar com a população, com a sociedade, esse já tem que ficar alijado, na minha modesta opinião. Fica escrevendo. Político que não quer falar ao microfone com quem está nos assistindo, com quem paga o nosso salário, a quem nós devemos satisfação, nós não, né? Os políticos. Esse eu acho que já tem que olhar assim de lado, porque... E essa energia, é impossível que eu conheça o drama de cada um. De todas as regiões. Eu tento ser. Eu virei presidente da OAB do Rio de Janeiro porque eu andei esse estado muito. Eu era o diretor das subseções. Eu conheço o estado, conheço as regiões, conheço. Me sinto uma pessoa que conhece o estado bem acima da média, mas eu não conheço nem 50% do que é a vida das pessoas. A política ela tem que ouvir para saber fazer. Eu estou aqui falando, porque é da dinâmica disso aqui, mas eu gosto muito de ouvir, então me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Onde tiver um microfone aberto, chama que eu vou, um microfone, um evento, claro, e aí eu estou aqui me preparando, já estou ficando um pouquinho mais magro, já hoje exagerei, eu fiquei muito tempo sem comer, mas é isso, estou aqui, tem uma preparação física envolvida, me chama que eu vou, e é que a gente possa também fazer eleito um governo que seja me chama que eu vou também, que continue prestando contas e ouvindo dia a dia o acompanhamento dos nossos projetos. Maravilha. O senhor é partidário, muito, o governador Cláudio Castro, inclusive, vem batendo muito nessa tecla, outras lideranças políticas, de que a eleição passa necessariamente pela Baixada Fluminense. Ele vem percorrendo as cidades aqui da região com muita frequência. O senhor também é partidário dessa opinião, de que a eleição ao governo do estado passa pela Baixada? Necessariamente. Nós somos a segunda maior área metropolitana do Brasil, com uma série de dramas envolvidos nessa área metropolitana, dramas que nos unem e nos separam, necessariamente passa pela população que precisa mais do olhar do Estado, esse compromisso que eu estou tomando aqui. Então está certo quem faz essa interpretação e cabe a todos nós entender isso como um processo político democrático. Mais uma pergunta aqui de José Gino. O que o senhor acha de o presidente declarar apoio ao armamento da população? José Gino. Acho fruto do desespero da falência do Estado. O Estado faliu, não faz o seu papel. É simples a lei. O Estado pode ter o seu agente andando armado para que ninguém possa andar armado e fazer a vontade própria, a lei por mãos próprias, como se diz, né? Cumprir a lei, ocupar esse papel do Estado. É um monopólio do Estado, como eu estou explicando. Na hora que o Estado é fragilizado, você não sabe mais onde termina o Estado e começa o crime, você não sabe mais o que é a área pública e a área da milícia, você não sabe mais onde é o narcotráfico e a milícia, que eles já estão se misturando. Aí você tem o quê? Tem o cidadão desesperado que, claro, compreensivelmente, acha, não, achar uma solução. Eu tenho que ter uma solução, vou ter uma arma em casa, eu preciso viver essa guerra, porque não é na minha família que vai explodir esse problema. Minha filha não pode chegar não é na minha filha, da escola, eu vou entrar agora. Essa é a política do desespero, esse é o vizinho que mata o outro vizinho, porque na verdade os dois são vítimas dessa violência. Né? Não é solução, mas eu entendo o desespero do cidadão. Agora não é solução de problema nenhum. Certo. Rita de Cássia também faz uma pergunta aqui. Temos grandes problemas com os trens da Supervia, especialmente aqui para quem mora na Baixada. O que poderia melhorar caso o senhor fosse eleito governador? Primeiro, virar prioridade. Segundo, ter uma agência que fiscalize. Terceiro, dizer o seguinte, nós somos honrados. Nós somos um Estado honrado. A gente cumpre a palavra. A gente tem aqui, está no contrato? Agora cumpre o seu contrato. Cumpre, senão eu vou tomar a tua concessão. Vou tomar a sua concessão. O governador Cláudio Castro agora muito
aos 45 do segundo tempo, por assim dizer, começou a endurecer o discurso em relação à Mas supervia. que ele faça público o controle, como o Eduardo Paes está fazendo do BRT. Vai lá e assume a bilhetagem. Diz para todo mundo qual é o fluxo. Diz qual é o que está faltando de trem. A partir disso, nós aceitamos que o nosso imposto vai para lá. Você teria algum problema de 1, 2 bilhões desse dinheiro que está sendo pulverizado com checão para os prefeitos no estado todo para garantir a reeleição tivesse sido investido em transporte na Baixada Fluminense? Tenho certeza que a população do Rio faria essa opção. Eu prefiro, porque nós temos que fazer escolha, não tem jeito. Sim, não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. É disso que eu estou falando. Eu preciso dos grandes projetos. Mas grande projeto exige grande capacidade de gestão. E isso não tem. Isso não existe na máquina pública do Rio de Janeiro hoje. Silvério Freitas faz a pergunta sobre segurança pública. Qual seria a sua prioridade número 1 na área de segurança pública? Investimento, investimento, investimento. Mais uma vez, vamos botar esse bilhão aí? Vamos botar esse bilhão em ponte que liga nada a lugar nenhum? Ou vamos botar esse bilhão aí? Vamos botar carro, tecnologia. Eu vou recriar a Secretaria de Segurança que o governo Wilson Witzel, Cláudio Castro acabou. O senhor criaria uma nova Secretaria de Segurança Vou voltar com a Pública. Secretaria de Segurança. Porque hoje o que há é uma Secretaria da Polícia Militar e uma Secretaria da Polícia Civil. O modelo veja o que é descontinuidade. Não funciona. Até porque a política parece que se apropriou das duas secretarias, né? Os Porque dois a gente titulares, já tinha acabado. os subs, todo mundo Que já tinha vindo acabado, né? candidato. E aí é o seguinte, né? As polícias anjando em sentidos opostos. Como se fossem elementos. Nós temos é que unificar, dar unidade, treinamento. Agir em. Eu sou a pessoa capacitada, por exemplo, para trazer para esse jogo o Poder Judiciário e o Ministério Público. O Ministério Público hoje tem uma capacidade instalada de inteligência. Se você bater lá no Ministério Público, o meu CPF e o seu, aparece tudo. Ex-mulheres, multas de trânsito, tudo isso tem que estar integrado, porque isso é o dinheiro do bolso do cidadão fluminense. Temos que fazer essa integração, criar a segurança pública, recriar a Secretaria de Segurança Pública, num primeiro momento trazer uma pessoa com autoridade para fazer essa unificação, valorizar os policiais. Quer ver um projeto do Jair Bolsonaro que eu apoiei publicamente? As pessoas reclamam que eu fui muito duro com o presidente. Eu apoiei publicamente a criação de habitação subsidiada para os policiais. Porque é um drama o policial não ter onde morar e ter que andar com a sua farda escondida, policial honesto, policial correto. Quantos prédios foram construídos? Eu digo aqui no ar, 0. Projeto que eu apoiei, 0. É isso, são essas escolhas. Não sai do papel. Então a Secretaria de Segurança Pública e o Transporte, eu falei aqui abertamente, são as minhas duas prioridades, porque sem elas a gente não vai atrair as empresas e retomar a industrialização do Estado. Sem reorganizar e sem reocupar as áreas que são do Estado, garantindo a cidadania quem precisa, nós não vamos atrair emprego, não vamos ter emprego, nós não vamos ter indústria, e é a indústria que gera emprego. Maravilha. Estamos chegando ao final da entrevista desta noite do Estúdio B Central de Entrevistas com Felipe Santa Cruz, o pré-candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço a grande audiência de vocês, muitas perguntas foram encaminhadas aqui para o programa, então eu agradeço essa grande participação dos nossos espectadores e eu passo a palavra aqui ao Felipe Santa Cruz para as suas considerações finais, agradecendo desde já a presença aqui no nossa entrevista e convidando mais para frente, já antecipando que o Estúdio B será um palco de grandes entrevistas e debates entre os candidatos, aí sim, já candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Meu muito obrigado. Eu vou mudar até o verbo assim, então me chama que eu venho, tá? E aí, me chama que eu venho e mais, fazer aqui de público. Não vote em quem não for ao debate. Essa é a eleição do debate. Essa é a eleição que é tão importante para o Rio de Janeiro quanto foi a de 1982. Essa é a repactuação, não importa. Não importa, volto a dizer, se é de direita, de centro, de esquerda, não importa. Mas tem que aceitar de forma corajosa, travar o debate público e prestar contas à cidadania do que fala, do que pensa e do que fará. Então eu venho aqui, está aqui meu compromisso, eu venho aqui quantas vezes você me chamar, nós vamos debater, aceitar a crítica, que isso é muito importante, mas de peito aberto, e eu tenho certeza que a população saberá fazer a sua escolha no dia 2 de outubro. Muito obrigado. Obrigado, Felipe Santa Cruz. Lembrando que já estiveram aqui Marcelo Freixo, deputado federal, pré-candidato do PSB ao governo do estado, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, pré-candidato pelo PDT, e esta noite Felipe Santa Cruz. Os convites já foram feitos a todos os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro para estarem aqui discutindo as coisas do Rio, o que eles pensam, especialmente os projetos para
a Baixada Fluminense. Meu muito boa noite, meu muito obrigado à participação de todos e até uma próxima ocasião aqui no Estúdio B, o maior e mais completo e democrático espaço de discussão política da Baixada Fluminense.